Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu trouxe o Kleber aí de convidado para a gente conversar um pouquinho sobre como é que é estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Quer te apresentar, Kleber? Claro, olá, Thalia. Muito bom estar aqui com você. É um prazer estar dando um depoimento aí para o seu canal, né? Meu nome é Kleber, eu sou natural de Minas Gerais, mas eu moro aqui no estado já há um tempinho, vim para cá em 2003, né? Numa empresa que eu trabalhava lá e vim transferido e acabei ficando por aí, né? Acabei criando raízes aqui no estado e continuei aí até hoje. Isso aí, Kleber. O Kleber, ele cursa odonto, né? Então a gente se conhece da faculdade, né? Fomos colegas em alguns semestres. Tu tá em que período agora, Kleber? No quarto período estou fazendo. Então, Kleber, conta pra gente assim, ó, quando tu decidiu cursar odonto, tu já estava trabalhando no emprego que tu tá hoje? Assim, eu trabalhava em uma outra área, né? Na verdade, eu vim de uma outra área. Eu comecei a fazer um curso técnico em edificações, né? Terminei o curso técnico em edificações, comecei a fazer engenharia e eu trabalhava em uma empresa na área de faturamento. Aí teve um concurso que para a área da saúde aqui na minha cidade, aqui em Novo Hamburgo, e eu fiz esse concurso para a Fundação Saúde aqui, a fundação que é responsável por gerir aqui o hospital e as UPAs e alguns postos de saúde, né, da cidade. E eu passei no concurso, né, na área administrativa e comecei a trabalhar na área da saúde. Nesse meio período, eu me identifiquei um pouco com a saúde assim, em si, né, e aí eu resolvi fazer o curso. Na verdade, o curso de odonto veio por conta de eu estar trabalhando nesse emprego já, né? Sim, Porque, nesse emprego tu tinha contato com a odonto, então já. sim, não com o odonto em si, mas numa saúde em geral. Mas onde eu trabalho é uma unidade de 24 horas, pronto atendimento 24 horas, então lá você acaba vendo de tudo, né? E chega muita pessoa para poder atendimento, para pedir atendimento dentário, só que no SUS, pelo menos aqui na minha cidade, é bem precária essa área. Não tem. Onde eu trabalho mesmo, a gente não oferece esse tipo de trabalho, né, para odontologia. Lá, o que se faz, se chega alguém lá reclamando de dor de dente, alguma coisa, só toma um remédio para dor e vai para casa. E, se eu não me engano, apenas 5 postos de saúde aqui da cidade oferecem o serviço de odontologia, mas é bem pouquinho assim, acho que no máximo umas 3 a 5 pessoas assim no dia. Então é bem complicado. E, e a convivência minha com odontologia, eu tenho um colega que é dentista, então convivia bastante com ele, a gente até morou junto, e isso também me influenciou na minha escolha, né? Que Então foi bacana. bem por aí, assim. E no caso, assim, quando tu tomou essa decisão, né, de entrar no curso de odonto, como é que tu se viu com relação ao teu trabalho? Assim, o que que tu pensava com relação a isso? Assim, o meu intuito foi de fazer odonto e trabalhar no SUS, porque eu via a precariedade que era com as pessoas que procuravam atendimento e não tinham, e as que conseguiam era assim uma coisa bem básica, sabe? E eu acho que o profissional em si, apesar de que o Estado não oferece tanto recurso, mas eu acho que poderia fazer mais alguma coisa além do que faz, né? Porque a por mais que o Estado ofereça pouco recurso, né, o profissional, se quiser, dá para melhorar, né? Sem procurar, eu acho que tem meios de você procurar verba, meios de expor o que está acontecendo na área da saúde pública em relação à odontologia, que hoje é muito mais importante. A gente vê quanta doença surge, né, pela má condição bucal das pessoas. Então, acho Com que se os certeza. profissionais que trabalham no SUS procurar um incentivo melhor, assim, buscar recurso, tem condição de oferecer muito mais para a população, né? Então,
Assim, medicina eu sei que eu não ia conseguir, porque meu tempo não dá e né, é bem complicado, eu vejo a dificuldade aí que é. Então, eu vi na odontologia uma forma de eu poder ajudar mais, né? De eu poder conseguir entrar nessa área aí para poder ajudar, né? Com certeza. E no caso assim, tu já estava empregado e aí tu entrou na universidade e aí nesse momento assim não te deu um, meu Deus, e agora como é que eu vou administrar tudo isso, né? Porque é tanta coisa para uma pessoa só. Não, sim, nossa. Eu fiz, na verdade, quando eu tentei a vaga, é lógico que você tenta com pretensão de conseguir, né? Com certeza. Mas só caiu a ficha mesmo, na verdade, quando eu entrei assim na sala, que putz, eu me deparei com aquilo tudo ali, eu falei, meu Deus, e agora? No início foi bem complicado mesmo, assim, né? Mas a ficha só caiu depois que eu comecei a realmente a cursar a faculdade, né? Sim, porque Sim, até então eu estava fazendo antes engenharia, mas eu estava fazendo uma faculdade particular aqui da minha cidade, mas eu estava fazendo 2 cadeiras por semestre, sim, e era bem tranquilo, era pertinho, as aulas começavam às 9, terminava meio-dia, já estava em casa, então não comprometia o meu tempo, né? sim. Meu tempo não era cansativo nesse caso aí, porque era bem pouquinha coisa assim. Né? E eu não tinha como fazer mais também, porque era muito caro, e aí eu não conseguia arcar com mais cadeiras, então eu estava fazendo bem pouquinhas assim. Né? Então, Sim, e no caso a odontologia, né, é um curso bem pesado, assim, tem bastante cadeiras, tem uma carga horária, né, bem difícil. E eu não, eu queria saber, tenho essa curiosidade de saber, assim, tu já tinha essa consciência antes de entrar no curso? não, na verdade não. Né? Não tinha consciência de que era tão puxado assim, na verdade. Até porque eu não tinha tido uma experiência a esse nível apesar de ter começado a fazer faculdade antes, mas não era nessa intensidade. Mesmo o curso técnico que eu fiz era tarde também, começava a 1 e ia até às 5. Então, a carga horária era bem pouca e não tinha tanto conteúdo assim, né? Então, era bem mais tranquilo. Eu não tinha consciência de que fosse tão puxado assim, na verdade, né? E aí, A odontologia em si. quando tu entrou em contato com o curso, então, foi que tu foi começar a pensar na organização, assim, né, dos teus horários. Isso, na verdade, quando eu comecei, eu não tinha me organizado nada. Nem ônibus eu sabia que ônibus que eu ia pegar. Porque, assim, eu praticamente, lá em Porto Alegre, eu nunca tinha andado de ônibus, né, na verdade. E eu não conhecia muito, assim, a região central de Porto Alegre, eu não costumava ir. Em uma outra empresa que eu trabalhava antes, até costumava ir a Porto Alegre, mas frequentava mais a Zona Sul ali, e um pouco da Zona Norte, mas a região central, ali, a região onde é que fica a faculdade, eu praticamente nunca tinha passado. Então, eu fiquei bem perdido assim no dia. Até eu me lembro que o dia que eu fui para poder fazer a matrícula, eu olhei no mapa ali, procurei no Google Maps, eu vi que da rodoviária na faculdade era até perto. Eu falei, eu vou andando para poder interagir ali com o ambiente e conhecer. Tipo, eu sei que eu andei bastante. Já cheguei lá um pouquinho cansado, não era tão longe assim, mas era um pouquinho, né? E depois que eu comecei a aula, que eu fui conversar com a colega, e uma colega da sala lá, né? Ela era de Canoas, aí que ela que me falou, você pega o ônibus tal, e falou, né, para pegar, descer na estação Mercado ali, para pegar o São Manuel, que parava bem de frente à faculdade. Foi por informação dos colegas, na verdade, que eu fiquei sabendo até qual ônibus pegar para poder chegar na faculdade. Né? Então, eu Vivendo e estava assim, aprendendo, né, Kleber? tava bem fora, assim, de organização quanto a isso, questão de organizar tempo de horários e ônibus, essas coisas, eu não tinha, antes de começar, eu não tinha me organizado ainda com nada. Né, foi bem, até porque eu ainda, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei na segunda chamada até, na verdade, né? Então, acho que já tinha uma semana que as aulas tinham começado, né? E eu já Ah, cheguei, sim. o Caiu barco de já estava paraquedas. andando. Uhum.
e o barco já estava andando, então eu tive que correr atrás para poder conseguir me adequar ali à situação que se encontrava naquele instante. Então, Kleber, assim, se tu puder contar pra gente um pouquinho das limitações que tem, né, no fator de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Tá, assim, é bem complicado, né? No meu caso, eu sei que tem pessoas também que fazem isso, que trabalham, estudam, né? Numa situação impossível, que muita gente faz, né? Mas, no meu caso, na área da odontologia, é um curso, assim, muito puxado. A carga horária é muito grande, né? Acaba ocupando o seu tempo quem estuda no diurno, por exemplo, né? A gente fica o tempo todo na faculdade, a semana toda, de 8h30, tem dias que começa a aula às 7h30, até esse semestre passado eu tinha aula até 6h15 para 6h10, eu acho que acabava a aula. Então, assim, ocupa o tempo todinho. E para eu chegar na faculdade, eu gasto 1h30 para chegar, mais 1h30 para sair. Então, eu pego o metrô ali, né, no horário de pico, volto no horário de pico, né, e os dias eu trabalho à noite, né, eu faço 12 horas, então eu entro às 19 e saio às 7 da manhã. Eu já saio do trabalho direto para a faculdade, né, já pego o metrô e vou direto para a faculdade, já chega assim em cima da hora. Tem dias que eu chego até uns 5 minutinhos atrasado. O tempo tá bem certinho. É meia hora para eu chegar do trabalho até o metrô 15 minutos para chegar do trabalho até o metrô, dá 1 hora de metrô bem certinho para chegar na estação e mais 15 minutos que eu gasto da estação até a faculdade. Então dá 1h30, às vezes quando chove ou se o metrô atrasa um pouquinho, acaba atrasando um pouquinho também, né? Aí eu chego um pouquinho mais atrasado quando a aula começa às 8h30, eu chego um pouco atrasado até, na verdade. E E eu com acho que isso, tem um monte de gente se perguntando agora, e eu também tô me perguntando muito que horas tu dorme, Kleber. pois é, assim, minha escala de trabalhos é 12 por 36. Na verdade, eu trabalho uma noite sim e uma noite não. Aí, na noite que eu não Ah, trabalho, eu tenho que chegar da faculdade e colocar em dia do dia anterior, que na noite eu trabalhei eu não consegui fazer, mas do dia que eu estudei, né? Então, eu fico ali até meia-noite e pouco, para poder fazer trabalho, né? Estudar um pouquinho. Então, assim, eu durmo meia-noite e acordo às 5h30 por aí, já acordo de novo para poder tomar um banho, tomar um café e no dia que eu não trabalho, né? Para poder chegar na estação. O dia que eu trabalho, não tem. Saio da faculdade, vou direto para o trabalho e já janto lá no trabalho, tomo banho já lá no trabalho, já deixo umas coisas lá para eu poder já tomar banho, tá, me arrumar, né? E no outro dia de manhã eu já saio direto e vou para a faculdade. Aí, no intervalo da aula lá, eu tomo um café lá na faculdade mesmo. E segue o dia até a noite de novo para chegar em casa e começar a mesma rotina, né? Aí você chega em coragem, casa, né? aí você Na sempre. verdade, tu compensa teu sono em um dia, bem dizer assim, tipo, né? Tu vira É, o quê? eu Dois durmo, a dias cada quase 2 dias dorme. eu durmo 5 horas, assim. Meu Porque Deus. de meia-noite assim, Nossa. 5h30, 6 horas no máximo, não chega a dar 6 horas, né? Mas aí, o dia que às vezes a aula acaba um pouco mais cedo, a gente consegue vir embora em casa para cedo, aí eu já chego, tomo um banho, descanso um pouquinho, né? Durmo um pouquinho antes, 1 hora e meia por aí acordo, vou fazer o que eu tenho que fazer em trabalho, né, estudar um pouquinho e continuar a rotina. Né? Mas com certeza vai ser compensado isso, né, Kleber? E assim, Não, ó, claro, com certeza. a gente que no caso vivencia também a odonto, né? No caso eu estudo lá na odonto, eu sei como funciona assim a rotina e o quanto é puxado pra gente que só faz a faculdade, né? E aí eu fico imaginando assim a tua situação, sabe? E Não, nossa, é de admirar mesmo, assim, sério, parabéns, eu te admiro bastante, tá? E não eu é sei só porque que. eu tô no vídeo que eu tô falando, porque é sério, eu sempre coloco isso. Eu tenho uma admiração enorme pela tua persistência, Persistência. sabe? E pela tua motivação também, porque eu acho que motivação é tudo, né, nesse momento. Claro, com certeza. Assim, porque, na verdade, o que cansa nem é tanto o corpo, porque às vezes você se prepara, ou não sei, quem tem
se caminha muito, igual a gente está sempre caminhando de um lado atrás, o corpo acaba se acostumando com essa rotina. Mas o problema mais é a mente. Às vezes, assim, nossa, você fica com a mente bem esgotada, sabe? Porque no início, ali, primeiro, segundo semestre, quando eu não tinha... quando eu comecei a trabalhar nesse emprego, eu era folguista, né? Assim, eu fazia folga das pessoas, dos plantões. Então, eu trabalhava nas 2 noites. Eu não tinha... Hoje, eu trabalho uma noite fixa, só apenas. É uma escala de 12 por 36. Então, é sempre uma noite sim, uma noite não. Eu não troco. Antes, eu trabalhava, tipo... eu trabalhava as 2 noites, eu não tinha uma noite fixa, né? Eu fazia a folga dos colegas. Ah, o colega hoje está de folga dessa noite, eu cobria ele. Amanhã, o outro colega estava de folga, eu cobria. Se um entrava em férias, eu também cobria esse colega, sabe? Então, eu trabalhava as 2 noites seguidas, assim, na semana, e era bem complicado, porque aí eu ia para a faculdade, ficava o dia todo na faculdade, à noite ia trabalhar. Aí saía de manhã, ia para a faculdade, ficava o dia todo na faculdade, saía da faculdade, voltava para o trabalho. Aí, no outro dia de manhã, saía e ia para a faculdade. Eu só ia dormir, na verdade, uma noite só no outro dia. Então, eu ficava 3 dias e 2 noites, tipo, acordado praticamente, né? Aí, assim, era, nossa, quando chegava no terceiro dia de aula, assim, meu Deus, eu entrava na sala, às vezes, meu corpo estava ali, mas minha mente não, eu estava viajando, assim. Só para assinar a chamada, literalmente. Na verdade, porque eu não tinha aproveitamento das aulas, né? Sim, imagino. Porque você tem que estar focado para você aprender, você tem que estar prestando bastante atenção, porque como é muita coisa, e era uma área... apesar de eu estar estudando antes de começar a faculdade de odontologia, mas era uma área totalmente diferente. Então, quando eu comecei a fazer odontologia, para mim ali era praticamente tudo novidade, né? Eu tive que correr muito atrás para poder conseguir me situar ali. Né? Então, assim, era bem puxado. Eu lembro que quando chegou assim, o final no segundo semestre, eu cheguei em casa assim, nossa, eu pensei em desistir, assim, né? Teve um dia que até meio que chorei, assim, sabe? Ah, vou desistir, não vou conseguir, tá muito puxado e tal. E nesse instante é que você tem que contar com o apoio da família, né? Porque é complicado, sozinho, sem alguém por trás para poder estar te ajudando, você não consegue, né? É difícil, muito difícil. Apesar de ser difícil, em tudo já ser difícil, se você não tiver alguém te dando um apoio por trás, é complicado. Não dá para ir. Certamente. Eu ia te perguntar até, né, onde que tu encontra essa motivação, né, que é tão admirável aí. Na verdade, assim, eu venho de uma cidade, minha cidade do interior de Minas, quando eu saí de lá, a cidade era bem, assim, não tinha muito recurso, não tinha faculdade, quem quisesse estudar tinha que ter uma condição de ir para fora, ir para a capital, para poder morar e estudar, né? E na época eu não tinha como fazer isso, né? Minha família não tinha muito recurso assim para poder me bancar nessa situação assim, né? Então, quando eu saí de casa, eu saí para poder pensando em estudar e trabalhar. Na verdade, eu fui sair para trabalhar. Falei, vou aproveitar que eu saí para trabalhar e tentar estudar, mas no início eu não consegui, assim, conciliar trabalho e estudo, até porque quando eu saí de casa, eu fui embora morar em Goiás, em Goiânia, né, no estado de Goiás. E a empresa que eu fui trabalhar lá era meu horário assim, de trabalho era bem complicadinho. Eu morava em Goiânia, mas eu trabalhava como representante comercial de uma empresa de cosméticos, e eu saía para outras cidades, assim, às vezes eu tinha que sair bem cedo, e às vezes voltava tarde, porque era um pouquinho longe. Então, eu não consegui conciliar essa questão de estudo e trabalho, né? E quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, eu vim também trabalhar nessa empresa de cosmético, né? E aqui também, no início, eu não consegui muito conciliar. Só depois de um tempinho que eu estava aqui, que eu acabei indo para outros setores, ou até sair dessa empresa, comecei a trabalhar em outra empresa, que eu consegui voltar a estudar, né? Mas aí, como eu te disse antes, comecei no curso técnico, era à tarde, então era bem mais tranquilo, então
não era tão puxado igual é. Quando eu comecei a odonto é que eu vi realmente a realidade aí que muitos no país aí passam, né, para poder conseguir buscar, né, uma formação acadêmica aí, que é complicado. Certeza. Então, a tua motivação, ela foi realmente de olhar para trás e ver que tu saiu de um lugar sem muitas possibilidades, Sim. né, para buscar algo novo, para buscar uma coisa que tu queria, né, que tu sonhava, Sim, de repente, desde claro, cedo. com certeza. Né? Porque eu olho assim, poxa, eu já passei por tanta coisa na vida, né? Tanta dificuldade assim para poder tá, eu chegar no meio do caminho e desistir, não tem um porquê, né? Então, o que você passou antes, o que você vivenciou antes, acaba te motivando a continuar, né? A Com chegar até o certeza. final, né? Porque você fez tanto esforço para chegar até o meio e depois disso desistir, Vai perder tudo, né, né? que tu fez, É, que tu chegou até aqui com tanto sacrifício, é vai perder tudo verdade. agora. Porque, na É verdade, isso aí. agora já começa a ficar mais tranquilo, né? Quando você entra na área prática, assim, já começa não ter tanta coisa teórica para se fazer, né? Porque, na verdade, quando você está na área teórica, é muito livro que você tem que estar lendo, é muito conteúdo que você tem que estar, né, vendo, então acaba te sobrecarregando mais mentalmente do que até uma parte prática, porque na Com prática quem tem uma certeza. habilidade manual ali já se vira melhor um pouquinho, e a prática se aprende com prática, né? Não tem muito. É E verdade. então, E tem a questão da que a faculdade, ela não termina lá, né? A gente pega o ônibus e a gente traz dentro da nossa mochilinha, né? Ela para casa, né? leva a E aí tem faculdade um de monte de novo. coisa para ficar Uhum. fazendo e coisa. Tem E muita gente que acaba acha sendo. assim, ah, tu só estuda até tal hora. Não, não, a gente não só estuda Não, até estuda tal hora, né? praticamente O 24 tempo horas no dia. inteiro. Até quando você está Enquanto tu tá dormindo, acordado. você É está verdade. dormindo, as coisas ficam ali na sua cabeça. Fica sonhando Quantas lá com vezes eu sonhei prótese, com. endo. Nossa, eu sonhei muitas vezes assim com aula. Nossa, não foi uma nem duas, foi muitas, muitas É vezes assim. verdade. É Sonhei muito uma coisa estudando, que estudei com fica, né? conteúdo. Uhum. Com Principalmente assim, certeza. semana de prova mesmo, meu Deus, é muito estresse. Nossa, você não consegue descansar a mente, não dorme direito, é muita coisa para se estudar. Então, quando você está em época de prova, então você não para, a mente fica 24 horas ali girando em torno daquilo, né? Então, eu acho que isso que acaba me motivando. As dificuldades que eu passei até aqui para chegar onde estou e jogar assim, desistir de uma hora para outra, não tem como. Isso me motiva a querer continuar, Com né? certeza. Kleber, na tua opinião, a universidade pública, ela facilita a flexibilização de horários de alguma maneira que pode ajudar uma pessoa que trabalha e estuda ao mesmo tempo? Olha, Thalia, eu vejo que não, sabe? Pelo menos para mim, para mim, eu não sei a opinião de outros cursos, pessoas que estão fazendo outros cursos, mas assim, para a gente que estuda no diurno, é complicado, não tem como, até porque eu acho que nem é tanto o fato da faculdade não flexibilizar para quem trabalha isso, mas é porque, na verdade, ela não pode facilitar para uma pessoa e dificultar para as outras, né? Acho que quando você está ali na sala, todo mundo é igual, todo mundo é tratado como um aluno da mesma forma, apesar de que uns vêm com uma formação melhor de segundo grau, né? Veio de escolas melhores, né? A maioria ali, às vezes, fez um cursinho, então tem que estar mais preparado, mas a faculdade não tem culpa disso, na verdade, né? Então, o curso ele é igual para todo mundo, né? E o fato de ter uma carga horária tão pesada, o curso da odontologia, ela não facilita para quem estuda durante o dia, ela não facilita de jeito nenhum para quem trabalha e estuda, porque é muita coisa, né? É E muito conteúdo. mesmo no caso, isso é uma coisa que eu até tenho curiosidade mesmo de saber de ti. Quem divide, por exemplo, existe a possibilidade, né, de dividir o semestre, de fazer algumas cadeiras, né, e depois, mais tarde, fazer outras. E eu queria saber, assim, consegue administrar melhor? Tu consegue administrar melhor quando tu divide o semestre ou mesmo assim continua pesado? Assim, facilita mais. Inclusive, já dividi alguns semestres aí, porque eu não estava conseguindo, né? No primeiro eu fiz integral, o segundo já não consegui, porque eu vi que não dava, né?
facilita no intuito de que, apesar de que você acaba tendo que ir todos os dias para a faculdade, mas aí você não tem aula o dia todo, né? Mas acaba tendo que, ocupando também o seu tempo o dia todo. Você tem fazendo poucas cadeiras o integral, o período integral do semestre, cara, praticamente dando a mesma coisa, assim. É lógico que é menos conteúdo para se estudar, sua mente não fica tão cansada em si, mas na questão de ter que ir para a faculdade, você acaba tendo que ir todos os dias. Mas melhora um pouco. Melhora, assim, olha, uns 30%, 40% melhora nessa questão aí, sabe? Mas acaba te atrasando também por outros, você acaba perdendo seus colegas e, né, você fica para trás. Tem as outras faculdades aí que quando você não faz todas as cadeiras do semestre ali, você consegue passar para o semestre seguinte e pagar as que você ficou devendo, né? Acaba, né, continuando ali com alguns de seus colegas e acaba concluindo o curso junto, mas na Odonto não tem essa possibilidade, né? Se você não faz todo o conteúdo do semestre, você só consegue passar para o semestre seguinte quando você termina as outras cadeias que ficou para trás, né? Então, isso acaba, na verdade, te prejudicando por esse lado aí, né? Porque Com certeza. você se adaptar, quando você troca, fica para trás em um semestre, assim, que começa com outra turma, até você se adaptar com a sala ali, com os colegas, também já acaba te dificultando mais ainda, porque às vezes você já tem uma rotina ali com alguns colegas, de dividir trabalho, né? Você acaba se identificando com alguns ali e consegue se desenvolver mais em algumas coisas, né? Em conteúdo, sabe? E quando você faz isso aí, que começa com a turma nova, é praticamente que você... É um início de novo, né? Está iniciando, você conhecer todo mundo, se enturmar, É tudo acaba novo de sendo novo. tudo novo, acaba se dificultando, assim, um pouco mais. Tu sabe, Kleber, que eu tava, tipo, nessas entrevistas, assim, né, eu acabo conversando com pessoas de outros cursos também. E até eu trouxe essa pergunta para ti da flexibilização, porque tem muitos cursos que não se dizem turno integral, como a gente, né? No caso, o nosso curso é claro que é turno integral, né? Nosso calendário é para isso, né? Para que seja o diurno, no caso. Mas até mesmo noturno, por exemplo, que tem a carga horária noturna, eles precisam fazer estágio no diurno, eles precisam, né, executar algumas atividades no diurno, e os outros cursos também, sabe? Então, assim, é só de manhã, mas tem cadeira de noite, mas tem também estágio de tarde, sabe? Então, eu acho que isso é uma característica da universidade pública, assim, não tem muito essa flexibilização, né? E eu acho que isso atrapalha bastante, principalmente para quem precisa trabalhar, né? Verdade. Porque hoje eu vejo o seguinte, a faculdade pública hoje acaba se tornando uma faculdade que deveria ser para quem trabalha e não consegue, às vezes, ir para uma faculdade particular, acaba, na verdade, sendo uma faculdade para quem não trabalha e quem, né? Porque, como é difícil entrar, então, assim, quem tem tempo, quem fica só o tempo estudando, fazendo cursinho, vai ter muito mais possibilidade de conseguir ingressar na faculdade do que quem tem que trabalhar, estudar, se preparar para poder passar um vestibular, né? Sem dúvida. Então, na verdade, é por isso que você vê poucas pessoas que trabalham e estudam em uma faculdade pública, né? Geralmente, quem trabalha, assim, quem tem que trabalhar para poder bancar o estudo, acaba indo para uma faculdade particular, porque pelo fato de ser mais tranquilo para se entrar, né? E a concorrência acaba meio que equiparando, porque quem está concorrendo ali é quem está na mesma situação, quem tem que trabalhar para poder estudar, para poder viver, né? Então, acaba se equiparando nessa questão aí. E a faculdade Com pública, certeza. que seria né? Mas, na verdade, no nosso país, todo mundo tem direito à faculdade pública, né? Mas quem não tem que trabalhar para estudar, acaba tendo mais oportunidade de entrar em uma faculdade pública, né? Sem dúvida, quem Então, precisa do serviço público, né, acaba sendo mais prejudicado, né, isso. pela estruturação. Eu acho que a estruturação é muito voltada, né, para quem pode se dedicar integralmente, para quem não, né, não necessita de outras coisas. Isso é uma crítica bem interessante, eu acho, de ser feito também, assim. Né? É Não que vá mudar verdade. alguma coisa, porque a gente sabe, né, que tem anos que é assim. É, Mas é legal, né, parar para refletir e conversar sobre essas coisas também.
Mas quem sabe muda, né? Mas é complicado, é difícil, não tem porquê, até porque sabe que hoje a educação no nosso país é muito cara, né? Então tá todo mundo quer, lógico, entrar em uma faculdade pública aí para não ter que se pagar aí, sei lá, 7, 10, 12 mil aí de mensalidade em uma faculdade, nossa, isso aí é impensável. Você tem que pagar esse valor para poder ter educação, Com certeza. E o que é né? considerado hoje classe média no Brasil, né? Não consegue pagar por isso. Não, Então não, a gente tem que não parar para consegue. pensar, às vezes as pessoas, né, pensam, ah, não, mas é classe média, mas é, sei lá, né, tem condições e tal, mas não necessariamente de pagar 5 mil por mês, por exemplo, né, que é um valor meio assustador, Sim, assim, né? isso a gente olha, só a mensalidade, mas em questão de material, no nosso curso, por exemplo, Nossa, todo semestre você tem que gastar aí um monte de valor com material, equipamento, roupa, EPI, que tudo você tem que comprar, né? Tem que tirar, é sem público, é tudo dúvida. de graça. Não, não é assim, tudo de Não graça. é, Você tem é que verdade. pagar e gastar aí bastante, Por né? conta disso que a Odonto é um curso bem elitizado, né, Cléber? A gente pode colocar assim, tipo, muita gente entra na Odonto com sonho de ser dentista e, no caso, se esforça, tenta, consegue comprar alguns materiais, né? Mas acaba não conseguindo tudo, então tem todo esse fator também, né? Tem o auxílio material, tem, existe, né? Mas é restrito também, então nem É, sempre é fácil, né? Para quem também não consegue esses auxílios, então é uma situação bem complicada. Acho que a Odonto é um curso em particular, assim, bem complicado também. bem, verdade. Olhando por esse lado aí, né, essa questão aí é bem complicado. Eu acho que o curso, assim, que tem mais um gasto com material é a odontologia, né? Esse gasto, Sim. assim, além que não vê, não a mensalidade em si, né? Um Eu gasto para o aluno. sempre pergunto para as pessoas de outros cursos, né, se eles gastam com material. E às vezes eles falam, sim, bah, a gente gasta um pouco, assim, ó, com texto. E aí, tipo, xerox e tal, sabe? Uhum. E realmente, às vezes é um gasto bem alto, assim, sabe, com xerox. E aí, mas eu sempre fico pensando assim, meu Deus, o que que a odontologia impõe, né, de gastos pra gente, porque chega a ser absurdo, assim, às vezes, né, para pensar que para tu executar aquilo, tu precisa realmente ter aquele material. É, E, claro, para alguns é fácil, para alguns, para outros é bem complicado, é né? bem mais complicada, com certeza. Mas também eu acho que o governo hoje não oferece valores para isso também, né? Está cada vez mais limitada a verba que vai para a educação, então, Sem dúvida. né, a faculdade também às vezes tem que se virar para poder fazer muita coisa, né? Não tem, às vezes tem que bancar esse questão de material aí também, fica um É, não tem pouquinho como, né? aquém, né? Aí não dá muito. A gente Então pensa que a gente ela, já tem uma qualidade boa até, né? Na isso, faculdade de odonto. A gente tem uma, como é que eu posso dizer, uma oferta, assim, né, de coisas que nos livram de alguns gastos. Então, tem sim, coisas que a gente pega emprestado, né? Tem coisas que eles oferecem de descartável para atender paciente, por exemplo. Então, isso já é um benefício, já é alguma coisa, sabendo do pouco investimento que tem, né, na área da da educação, enfim, educação, né? em Mas eu geral, acho que né? não é só a área da educação, não. Eu acho na área da saúde também, onde eu trabalho, que é o SUS, falta muito material, né? Não tem, né? Às vezes falta material básico, assim, se usar no dia a dia, não se tem, né? A verba que o governo passa é muito pouca, né? Então, né, às vezes não é tanta culpa, assim, da faculdade em si, né? É, com E a certeza. gente tem que Até a ver, administração, eu acho até, né, que a administração age muito bem com relação àquilo que é oferecido, né? A gente tem verdade. recurso, a gente tem um bom ensino, a gente tem, né, o melhor que poderia ter, talvez. Sim, sim, isso eu acho que a gente tem que se conscientizar, né, na hora de votar ali para poder escolher pessoas que dê um suporte melhor, né, para a educação. Eu acho Com que um certeza. país que se tem educação, você acaba melhorando as outras áreas também. Você vai melhorar a área da Sem saúde, dúvida. você vai melhorar a área. Em todas as áreas acaba se melhorando, porque se tem uma população que tem educação, né, É a você base de tudo, né? Uhum. As outras áreas da Com sociedade certeza. acabam também se beneficiando com isso aí.
Então, eu acho que os governantes deviam olhar melhor, né? Mas a gente vê que, ao contrário, cada ano que passa, a verba para a educação diminui. Diminui, vai encurtando, é verdade. Complicado. E bastante, né? E bastante. A gente vê a dificuldade, ali, às vezes, que a UX passa, né? Para poder conseguir levar, né, o ano até o final ali com a verba que recebe, né? A gente vê a luta do pessoal, questão de verba, né? Kleber, eu queria pedir para ti falar assim, um pouco com o pessoal que trabalha e tem vontade de estudar, mas talvez não tenha tanta coragem, assim. Se tu pudesse deixar uma mensagem motivadora para essas pessoas, o que tu diria? Claro, eu diria o seguinte, que apesar de ser difícil, né, não é impossível, né, o caminho é árduo, bastante, né, mas se você tem um sonho, se você busca um objetivo na sua vida, corre atrás, vale a pena, né, vale a pena bastante. Claro que você vai ter que se privar de muita coisa, né, vai ter que se privar um pouquinho do seu pessoal, da sua área pessoal, mas vai valer a pena. Passa rapidinho. É melhor você estar fazendo ali do que você, daqui 5 anos, você olhar para trás e falar, puxa, se eu tivesse começado há 5 anos atrás, agora eu estaria terminando, né? Então, assim, se esforça, a gente já se esforça bastante, né? Se esforça um pouquinho mais e corre atrás, não desiste e luta porque vale a pena, né? Com certeza. Cada conhecimento que se tem é um degrau, é um tijolinho a mais ali na sua vida que se constrói. Então, eu diria isso, não desista. Não desista porque é difícil, mas você consegue, né? Então... É isso aí. Né? Eu acho que foi uma ótima mensagem. Acho que foi uma mensagem bem motivadora, sim. Eu acho que também conhecer um pouco da tua história é motivador, de certa forma, porque com certeza pessoas como tu são admiradas por muita gente, assim. Pelo menos eu, quando descobri, né, toda a tua rotina e tal, eu fiquei super assim, nossa, o que eu tô reclamando? Tu tá entendendo? Tipo assim, tu acaba motivando até pessoas que têm, talvez, um contexto difícil, entre aspas, né, mas não tão difícil, né, quanto ter que trabalhar, estudar e administrar tudo isso, que com certeza não deve ser muito fácil, né, de organizar, Não, é verdade. É porque, na verdade, eu acabo tendo uma jornada tripla, né, porque eu sou casado, né, na verdade, aí você tem trabalho, faculdade e casa, né, então em casa você sempre tem alguma coisa para fazer, né, eu não tenho filhos, mas eu não deixo de ter uma responsabilidade com a casa de qualquer forma, com certeza. Né? Então, eu tenho que estar me dividindo em 3 para poder Imagino. conseguir me virar, né? Mas como é que é o nome da tua esposa? É Cleciane. A Cleciane deve ser bastante orgulhosa, né? Da tua rotina. Assim, eu acho que é o que eu estava te falando antes. Tem um suporte por trás, uma família que te dá um suporte por trás é importante. Porque sem isso, né, apesar de... É difícil, mas acaba se tornando muito mais difícil ainda. Com certeza. Eu acho que se não fosse por isso, eu não conseguiria, assim, né? Se eu não tivesse alguém, algumas outras pessoas, né, me dando um suporte emocional, né, por trás, eu não acho que eu não conseguiria, não, né? Não conseguiria. Com certeza, essa parte motivacional eu acho que é o teu gás, né? Eu acho que é o que te move, né, nesse momento, Verdade. assim. Porque para tu fazer tanta coisa, né, para tu ter energia para fazer as coisas, eu acho que realmente a motivação é essencial para tudo. Foi um prazer falar com você, né, estar aqui nesse momento e dispõe, se precisar de outras vezes aí, eu estou à disposição. Isso aí, vai aparecer mais vezes aqui no meu canal. Então, acho que a conversa foi ótima. Gostei muito de conhecer um pouco aí da tua história, né, da tua rotina. Algumas coisas eu já sabia, outras nem tanto. Eu acho que com certeza foi muito bom para quem está assistindo o vídeo também. Para quem trabalha principalmente, né, e quer uma motivação para entrar aí no ensino superior, para fazer o curso que sonha, né, para estudar e trabalhar ao mesmo tempo, seja onde for. Enfim, que sirva de motivação a tua história, né? E por hoje era isso, então, que a gente tinha para falar para vocês.
Queria agradecer o Kleber, claro, por ter aceito o meu convite, né? Virão outros convites por aí. Queria agradecer a quem ficou assistindo o vídeo até o final. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.